Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que você se sinta bem, que você se sinta à vontade no meio do povo de Deus. Você, se está aqui nessa noite, é porque, assim como eu, sabe que existe um Deus maravilhoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que escolheu redimir o seu povo, que estava perdido, que estava completamente sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas Cristo entregou sua vida para nos dar a verdadeira luz. E você sabe que esse Deus merece todo o nosso louvor. Por isso, apesar do frio, apesar do trânsito e de tantas outras desculpas e motivos que nós poderíamos arrumar para estarmos em casa, nós viemos aqui porque o nosso Deus merece isso e muito mais. Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa devoção, a nossa entrega total das nossas vidas. Eu gostaria de convidar nosso irmão, o presbítero Osni, que nos eleve a Deus numa oração de adoração a esse Deus. Louvado, agradecido e adorado seja teu nome, Senhor, pela tua bondade para conosco, Senhor, pela tua misericórdia para com o teu povo. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, porque queremos fazer isso, Senhor, de uma forma sempre, em todo momento da nossa vida, Senhor, não apenas nesse momento que nós estamos na tua casa, Senhor. Queremos te adorar em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida. Mas cremos também, Senhor, que a tua palavra diz que quando nós nos reuníssemos em tua casa, 2 ou 3, que tu, Senhor, estarias conosco, Pai, de uma forma especial. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque podemos crer nesta palavra, Senhor. Cremos na tua palavra, sabemos que ela é a verdade, que tu és o único Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso pedimos a Deus que aceite o nosso culto, aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração e perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse Deus maravilhoso convida você, convida a todos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, como diz o nosso Senhor, para que venha essa fonte de águas vivas. Venha enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o nosso Deus, mas a gente sabe que esse momento já será tarde demais. Somente aqueles que escolheram ao nosso Deus, somente aqueles que escolheram servir a Jesus Cristo em vida, somente aqueles que escolheram o tesouro maior em vida, terão o privilégio maior de viver com Ele na eternidade. E que maravilha é poder crer nesse amanhã, poder crer que nós estaremos lá, todos nós aqui, da IPI do Rio Pequeno, de todas as igrejas presbiterianas, de todas as igrejas irmãs, porque não existe igreja que salva, somente o nosso Senhor Jesus Cristo é que é capaz de salvar todo aquele que se entrega a Ele. Por isso, eu convido você a louvar, eu convido você a adorar esse Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração.
conserta. Amém? Esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e nos alegramos nele do fundo do nosso coração, porque ele rasgou todo o véu, tirou tudo que separava você de mim, toda inimizade que existia entre você e seu irmão. Jesus Cristo rasgou na cruz, Jesus Cristo nos uniu, e da mesma forma ele nos uniu com o resto do mundo. Por isso nós temos esse compromisso, nós temos esse privilégio de sermos uma só família, um só corpo. E nesse sentido eu convido você a se colocar em pé, enquanto nós cantamos esse cântico. Somos corpo, assim, reajustados, transformados por Deus. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar, dar um abraço gostoso no seu irmão, dizer que ele é realmente importante para você.
E é na consciência de que nós somos um, é que nós devemos ter um cuidado especial com os que estão perdidos, com os que um dia fizeram parte dessa família, mas que hoje se deixaram desviar por tantas distrações que o inimigo coloca. E Jesus Cristo nos dá essa responsabilidade, nos dá esse privilégio de sermos seus copastores em buscar essas ovelhas perdidas. Por isso nós vamos cantar esse hino. Vai buscar os seus cordeirinhos, vai buscar, para que o nosso Deus, para que o nosso Senhor possa abençoar todos eles. Amém? Seus poderes a chamar.
aconteça com nenhum dos nossos irmãos. Por isso é nosso dever, é nossa responsabilidade ir atrás de todos esses que estão perdidos. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, porque temos sempre esta oportunidade de poder cantar louvores a Ti, Pai. Poder Te adorar, estar juntos com outros irmãos e poder, Senhor, nos tornar um só corpo em Cristo, em adoração, em vida, em comunidade. Te agradecemos também porque juntos podemos também participar desta obra maravilhosa que é a obra da Tua Igreja, através de nossos dízimos e ofertas. Que todos os dias, Pai, lembremos que tudo que temos pertence a Ti e que por isso, Pai, sempre será um privilégio participar também através de nossos recursos financeiros da Tua obra. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos eternamente por tudo. Amém. A igreja pode sentar. Hoje gostaria de compartilhar uma mensagem. Hoje, como é costume em nossa igreja, celebramos a ceia do Senhor. Já pela manhã, na escola dominical, falei um pouco sobre isso, sobre o sentido comunitário. Várias vezes já temos estado falando sobre isso. Mas o desafio que nos leva à ceia do Senhor, participar um grupo de pessoas que professam uma mesma fé, ao qual reconhecem que só um Deus os une, e esse Deus que nos une, hoje nos
encontra aqui e poder participar. Por isso que eu falo de hoje, a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. A igreja reunida celebra Cristo Salvador. Cada vez falo mais isso, cada vez falo mais e vou enfatizar isso, porque pelo outro lado existe em nosso dia a dia completamente o contrário. E isso parece que é uma força que todos os dias nos leva para o outro lado, o outro extremo. E a Bíblia nos chama sempre para a comunidade, para estar juntos. E esse outro lado que eu falo é o individualismo. O individualismo é algo que é uma marca de nossa época. É uma marca tremenda de nossa época. Todos os dias vivemos isso. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. A proposta é, se você é feliz, seja, não interessa o resto. Se você é feliz, está tudo pronto, está tudo solucionado. Não interessa se o resto está destruído. Essa é a proposta, todos os dias nos diz a televisão, a mídia, nos fala no trabalho, todos os dias. E o Evangelho de Cristo é o contrário. Se fosse assim, então Jesus não teria morto por nós, não teria ressuscitado por nós. Qual seria o assunto? Jesus teria falado, cada um se vira, cada um soluciona seu problema. Mas o Evangelho é esse amor entregue por todos nós para estar em comunidade. E falo isso porque hoje, para muitos, a fé cristã tem se tornado um produto de consumo individual. É essa a nossa época. A nossa época nos fala que fé cristã é um produto de consumo individual. É marcante. E dentro desse produto temos diferentes propostas. Cada qual nos dá conforme nosso gosto pessoal. Mas não trabalha, esse consumo individual não trabalha a Bíblia, não ensina, não propõe a Bíblia. É o contrário. O pronto é estar. Trabalha a fé como um consumo, como um negócio. Ou seja, o que o cliente procura? O cliente procura tal coisa, então será entregue esse produto chamado de fé consumista. Hoje está na moda isso. Então, dentro dessa diversidade de produtos de fé que nós temos hoje, trabalham sempre esse foco individual. E no foco individual, o centro do consumismo é o ser humano. O centro desse consumismo é o ser humano, contrário à Bíblia. A Bíblia nos diz que o centro de toda a nossa adoração é Deus. É Deus, não é o ser humano. Não pode ser o ser humano. Então, nessa fé individualista que se vive hoje, o centro sou eu, o ser humano. Se enquanto eu estou feliz, pode continuar. O dia que eu fico desagradado, me desagrada algo, vou embora, ou sei lá, mudo de igreja, mudo de religião ou de que seja. Então, o Evangelho sempre nos desafia a uma espiritualidade comunitária. É marcante isso, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia e constantemente a Bíblia nos fala do nós. Nunca fala do eu, pouquíssimas vezes que estará falando do eu. Constantemente fala nós, um corpo, uma igreja, um grupo de pessoas precisando de Deus. Nesta vivência comunitária, na Bíblia somos desafiados a, por exemplo, a nos suportar uns aos outros. Interessante, porque é isso que claramente a Bíblia fala. Nós devemos suportar uns aos outros. Não tem como esquecer ou fugir disso. Também devemos servir uns aos outros. Do mesmo modo, servir uns aos outros. E também a Bíblia nos fala, nesse sentido comunitário, que devemos nos encorajar uns aos outros. Percebam que em todo momento é comunidade, o nós. Não existe o individualismo. Não existe que o importante é que você seja servido por outros. Não. Que todos nós poder servir uns aos outros. Em nenhum momento fala assim, todo mundo te tem que suportar. Não. Diz assim que nós devemos suportar uns aos outros. E finalmente, encorajar. Então, nesse ponto, eu gostaria hoje de falar sobre esse encorajar. Encorajar uns aos outros. O que significa? O que a Bíblia nos leva nesse sentido e o que tem que ver a ceia do Senhor com respeito a isso, a encorajar.
Temos vários textos bíblicos que falam sobre a importância de encorajar uns aos outros. Mas hoje eu vou falar que está em Hebreus, capítulo 10. E olha, 2 vezes a palavras sinônimas se encontram neste texto bíblico. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. 2 vezes aparecem palavras similares: incentivar e encorajar. Percebam, incentivar e encorajar. Por 2 vezes estes versículos bíblicos nos focalizam esse sentido. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa dentro de nuestra fe nos incentivar, nos encorajar? Algo que nos mostra ya o texto, e já é marcante, porque percebem, é algo que aconteceu no início da fé cristã, algo que já aconteceu 2000 anos atrás. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Essa ideia de que alguns têm hoje, que eu não preciso de igreja para ser cristão, olha, essa ideia é velha, já existia nessa época. Essa ideia de que, olha, o importante é que eu e Deus estou 100% maravilhoso, melhor estrago. Essa ideia de que eu e Deus somos assim de parceiros, o resto não me interessa. Essa ideia errada já existia. Por isso que Hebreus claramente fala: não deixemos de nos reunir, segundo o costume de alguns. Já tinha naquela época um grupo de pessoas, cristãos, que argumentavam, ou sobretudo viviam, um tipo de relacionamento de fé errado, achando que só de um modo individual é importante, o resto não interessa. Por isso que esse texto está falando para esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas que já estão com costumes erradas, acreditando que não precisam de se reunir como igreja. Por isso que aí o texto fala: precisa de incentivar a eles e precisa de encorajar. Então, como eu comentei, já estudando um pouco mais aquela época, sobretudo o texto de Hebreus, a comunidade a qual foi escrito o texto de Hebreus, percebemos que existem pessoas convertidas ao cristianismo que por algumas razões estavam desanimadas. Esse é o ponto. Então, já naquela época, imagina, 2000 anos atrás, já existe um grupo de cristãos que professam a fé em Cristo Jesus, mas que já estavam desanimados. E pelo fato de estar desanimado, já falaram assim: por que vou frequentar a igreja? Por que preciso me reunir? Por que preciso estar com, sei lá, qual seja o dia, domingo, segunda, terça, qual seja o dia? E já existia esse questionamento. Hoje, em nossa época, de algum modo, nós podemos fazer similares questionamentos, sobretudo quando estamos desanimados. Tem dia que levantamos tão desanimados, mas tão desanimados, que nos sentimos incapazes, inferiores, achando que todas as coisas acontecem com os outros menos conosco. Muitas vezes vivemos esse tipo de desânimo. Falamos assim: olha, fui dormir com um problema e acordei com um problema. Passa um dia, passa 2 dias, 3, uma semana, 2 semanas e o problema não vai embora. Será mesmo que Deus está ao meu lado? Será mesmo que Deus quer me ajudar? Será mesmo que Deus está interessado em mim? Esse desânimo que surge, obviamente ataca algo diretamente em nossa vida. Ataca nossa relação com Deus. Percebam, o desânimo imediatamente vai atacar nossa relação com Deus. Porque quando começo a ficar cada vez mais desanimado, a primeira coisa que eu vou questionar: será que adianta algo continuar indo na igreja? ¿De que adiantou? ¿De que adianta estar lá todo domingo? ¿De que adianta estar no grupo de vida? ¿De que adianta estar participando? ¿De que adianta? Percebam que é a primeira dúvida que começa a acontecer no desânimo. ¿De que adianta? ¿De que adianta? Obviamente, a resposta que encontramos a essa pergunta é: não adiantou de nada. Então, larga tudo. É a atitude que viria imediatamente.
Aí o texto de Hebreus nos dá uma recomendação que esse desânimo não pode entrar em nossa vida e obviamente não podemos permitir resposta desse tipo. Não adianta nada, não vai mudar nada, então para que a igreja? Esse tipo de resposta não poderia entrar em nossa vida. Vamos lá. 1 Tessalonicenses diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Aqui já outro texto que nos fala de vários tipos de pessoas que existiam na comunidade cristã, na igreja. Havia os ociosos, os fracos, também um tipo de pessoas impacientes, mas os desanimados, em este caso é o ponto da nossa mensagem. Existem desanimados dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, e essas pessoas desanimadas precisam ser confortadas. Confortem os desanimados, confortem. E que mais? Gálatas, de novo, trabalha essa mesma ideia. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Aí está o detalhe, esse é o ponto. O ponto de nos desanimar e abandonar e ficar longe da fé significa que não estaremos colhendo o que Deus tem para a nossa vida. E esse é o ponto. Por isso que o texto bíblico nos diz assim: não desanimes, continua, porque Deus tem promessas maravilhosas para ti. Deus tem promessas tremendas na tua vida. Deus tem coisas tremendas na tua vida, mas se você desanima, desiste, obviamente elas não virão se cumprir. Então esse é o ponto principal do ficar desanimado, de querer ouvir essas dúvidas, abrir nosso coração para todo tipo de dúvida, achando que não vai adiantar de nada. Ao contrário, a própria Bíblia nos fala assim: se vai acontecer coisas maravilhosas, se haverá um tempo que você vai colher, um tempo que haverá a colheita maravilhosa que Deus tem para a tua vida, um tempo onde Deus colocará tudo que Ele tem na tua vida. Mas você precisa esperar, precisamos esperar. No texto de Hebreus, que no início li, ele fala várias questões para esse grupo de pessoas que já estavam deixando de frequentar a igreja e estavam desanimados. A primeira coisa que diz assim é: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, a primeira coisa é se apegar. Olha, perceba, não tem como ficar longe de Deus. É o ponto que o texto de Hebreus nos está falando. Quando estamos desanimados, é justamente onde precisamos estar mais perto de Deus. Parece até irônico, ou parece fora do sentido, mas é isso mesmo que o texto bíblico fala. Quanto mais fraco eu sinto, quanto mais dúvidas tenho, quanto mais desanimado estou, é aí onde preciso mais procurar Deus. É aí onde preciso mais de Deus, porque justamente na minha fraqueza, no meu desânimo, esse desânimo, a fraqueza, as dúvidas, pode totalmente confundir o propósito que Deus que tem com cada um de nós. Nossa vida maravilhosa, nossa vida de bênção pode ser atrapalhada pela nossa própria dúvida, por nosso desânimo, por todas nossas fraquezas. Por isso que o texto bíblico fala: na dúvida do desânimo, precisas te apegar a Deus. Precisas te apegar a Deus. Imediatamente o texto fala outra questão: pois aquele que prometeu é fiel. E esse é o ponto. Deus já sabemos, e a própria Bíblia nos fala, que Deus não é homem, não é ser humano para mentir. Então, se Deus prometeu algo na sua palavra, essa promessa será realizada, essa promessa cumprirá, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Então, nossa esperança, e aí está o detalhe, porque precisamos, na dúvida, no desânimo, em todo momento de fraqueza, ficar mais perto de Deus, porque nossa esperança não reside em nossa capacidade de ser fiel, de nós ser fiel, mas na certeza de que Deus é fiel. Esse é o ponto. Então, a questão não é: então, eu vou continuar firme na fé, na igreja, porque eu sei que depois de tantos anos eu vou conseguir. Não.
é o contrário. Nós, seres humanos, temos nossas limitações, mas Deus não tem limitação. Aí está o detalhe. Deus não tem limitação, então, ainda que não, as portas que estão diante de nós podem parecer que estão fechadas, ainda que parece que tudo ficou travado, não, nada dá certo, tudo está pessimamente na minha vida, aí lembro que Deus é fiel e que Ele é todo poderoso e que Ele pode mudar a situação. Como? Não sei, não sei porque não sou Deus. Mas eu sei que Deus sim pode, porque Ele é fiel, Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele pode virar hoje mesmo a minha vida, pode virar a essa situação. Inclusive, Ele, tão maravilhoso que Ele é, e tão cheio de amor, esse Deus, Ele nos ensina claramente, com paciência, como sair dessa situação que nos está atingindo. Por isso mesmo, Filipenses diz assim: aquele que começou boa obra em vocês, vai completar-la no dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, vai completar. Por isso que Deus é fiel. Por isso que Deus não desiste de nós. Porque Deus tem um plano tremendo para cada um de nós. Já falamos isso hoje pela manhã. Deus tem um plano para cada um de nós. Tremendo. Um plano maravilhoso. Não tem como explicar isso, porque nossa mente não chega a dimensionar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Só que ao mesmo tempo, e isso falamos pela manhã, muitas vezes nos falta discernimento espiritual. O discernimento espiritual significa conseguir entender o que Deus está fazendo em nossa vida. E isso que é discernimento espiritual. Então muitas vezes nós vemos o que está acontecendo em nosso dia a dia e não conseguimos entender. Parece meio confuso, parece meio atrapalhado, parece que não tem nada de sentido. Mas Deus diz assim: eu tenho algo tremendo que estou fazendo na tua vida. Só que você precisa esperar a realização disso. Muitas vezes acontece isso em nossa vida. Acontece também o contrário. Ou às vezes o que dá certo. Ou seja, depois de 10 anos, 15 anos, olhando para trás, diz assim: agora entendi por que Deus estava fazendo isso 15 anos atrás. Agora entendi, claro que entendi. Porque já é a época de colher a bênção. Mas do mesmo modo que podemos entender o que Deus estava fazendo 15 anos atrás na minha vida, hoje nós podemos com essa mesma certeza aceitar que Deus está fazendo algo tremendo em nossa vida, ainda que não conseguimos entender no momento. Porque a obra que Deus tem em nós, Ele vai completar. Essa obra Ele quer completar. Daí, meus irmãos, precisamos procurar mais e mais Deus. Sendo assim, o texto de Hebreus chega à conclusão. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Não devemos desanimar, porque o desânimo atrapalha nossa relação com Deus. Não devemos ter dúvidas. Não devemos estar nos afastando da comunidade. Por isso mesmo, aí nos dá já a solução. O texto de Hebreus. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então, aí está o ponto. Não devemos esperar que o desânimo chegue em nossa vida. Devemos evitar que o desânimo chegue em nossa vida. Daí que a palavra consideremos-nos. Consideremos significa que precisamos um dos outros. Daí que comentei no início. Essa proposta individualista que hoje, todos os dias, nos coloca em nossa cabeça, contraria tudo que Deus tem para nós. Perceba, o individualismo amanhã, já cedo, nos vai falar: valeu a pena ir ontem na igreja? E um fica pensando: será mesmo que valeu a pena? Bom, vou esperar. Hoje é segunda, vou dar um tempinho a Deus. O individualismo, isso imediatamente nos coloca amanhã. Já na terça-feira começam a acontecer dificuldades. Terça, quarta-feira eu falo: eu acho que não adiantou nada ir à igreja. Já na sexta-feira tenho ouvido tanto desânimo que eu fico questionando, falando: rapaz, piorou, ainda piorou. Fui, participei da igreja, participei da adoração a Deus, não aconteceu nada. Então, esse individualismo fala: eu espero só segunda, terça, quarta, quinta, máximo sexta. Se na sexta-feira Deus não faz nada, estou fora. Deus, estou fora. Esse é o problema do individualismo.
todos os dias nos colocam na cabeça, e a Bíblia fala, não, ao contrário, precisamos nos considerar, precisamos nos incentivar. Por isso mesmo, também Filipenses fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É isso que é comunidade. E isso que é comunidade, meu amado irmão. Quando vemos que um irmão está desanimado na sua fé, não devemos nos guiar pelo individualismo. Ao contrário, nos devemos preocupar. Por que esse irmão está desanimado? O que está acontecendo? Agora, cuidar do outro não significa que um deve estar se cuidando no sentido de querer saber toda a sua vida. Cuidar significa dessa proteção, desse cuidado, desse amor. E ao mesmo tempo, é uma questão de cuidar para melhorar. Porque tem pessoas que falam assim, que passou, meu irmão? O que aconteceu? Por que está desanimado? Ah, minha vida está ruim, não acontece nada. E aí chega o outro que piora. É verdade, da minha também não acontece nada. Eu acho que esta igreja não presta para nada. Pelo amor de Deus, você foi para colocar o quê? Foi um instrumento de quê? De Deus? Não foi. Não foi. Ai, meu irmão, hoje estou com uma dor no joelho. Joelho não espera. O meu está melhor. Me dói a cabeça, me dói aqui, me dói. Pelo amor de Deus, você foi ajudar a abençoar ou foi a quê? Esse é o grande problema. Nós achamos que cuidar do outro significa colocar mais peso, mais dor, mais miséria, mais desgraça. Parece que motiva isso. Oh, irmão, o salário é ruim. O salário é ruim, não presta. Oh, o governo não presta. O governo. Pelo amor de Deus, usa a tua boca para incentivar, motivar. Usa a tua boca. Não precisa ser mentiroso. Eu não te estou dizendo que você seja mentiroso. Não estou dizendo que sejamos mentirosos. Mas não precisa ser exagerado. Parece que é um exagero dizer, não, eu preciso colaborar para ser pessimista. Então, se escuta muito isso no dia a dia. E a Bíblia nos fala o contrário. Precisamos nos cuidar para nos incentivar, para nos encorajar, para nos ajudar, para nos fortalecer. E esse é o ponto. Fé, praticar fé, viver a fé, significa, meu irmão, ainda Deus não realizou a promessa que tem na tua vida, mas espera no Senhor, porque essa bênção virá. Isso que seria. Espera, vamos lá, juntos temos que orar, juntos nos fortalecemos. E isso que significa o que a Bíblia nos está dizendo. Não significa o contrário. Parece que é o contrário. Parece que falar de fé é ser negativo. Ah, não presta nada esta igreja, estou cansado do culto, estou cansado disso. É só criticar. O ponto está, será que essa pessoa que tanto gosta de criticar, falaria isso mesmo na frente de Jesus? Olha, oh Jesus, você é ruim mesmo, hein? Você demora muito, Jesus. Nossa, Jesus, está louco, Jesus. Tantos anos que estou indo na igreja, você está me demorando muito. Teríamos essa coragem de falar isso na cara de Jesus? Pois é, mas quando falamos isso para o outro irmão, esquecemos que ele também é a imagem de Cristo. Ele é a imagem de Cristo. Então, esse é um grande... Por isso que o texto de Hebreus nos fala, nós somos um grupo de irmãos, um corpo, e todos precisamos estar unidos. Não podemos procurar, não podemos aceitar o desânimo, não devemos aceitar as dúvidas. Finalmente, aí vem o texto que tínhamos lido também. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Porque quando deixamos de nos reunir como igreja, é aí onde nos enfria, vem a frieza, vem tipo de dúvida, vem todo tipo de pecado. E obviamente as brechas o inimigo aproveita para nos atacar. A experiência comunitária é parte inegociável da caminhada do discípulo. Não tem negociação, na Bíblia não tem. Você pode ter outra Bíblia que não é a palavra de Deus? Pode ter. Você pode, se quiser criar o Evangelho segundo João Carlos da Silva, fulano de tal. Pode inventar seu Evangelho. Mas o Evangelho que Cristo não tem isso. Não tem o individualismo. Não tem. Não tem como dizer assim, eu não preciso de outros irmãos. Não tem. Se você afirma isso, está
contradiciendo a palavra de Deus. E quem contradiz a palavra de Deus, você já sabe quem é, não? É o inimigo. Ele é o único que contradiz a palavra de Deus. Então, não existe como nos relacionar com Deus e não nos relacionar com os irmãos. Finalmente, Efésios diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí está o detalhe. Pela manhã já falamos um pouco disso. O que nos une é a paz do Espírito Santo. Essa paz que tem o Espírito Santo. A paz que nos dá, nos fortalece, nos guia, nos renova, todos os dias nos consola. Hebreus, comecei lendo Hebreus e termino lendo Hebreus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Já naquela época existia isso, 2000 anos atrás, imagina, é uma história velha, que um cristão pode se afastar do Deus vivo. E continua: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. De novo, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Um filho de Deus, um cristão, quando se afasta da comunidade, quando vive essa fé individualista, se torna um perverso e um incrédulo e obviamente se afasta de Deus vivo. Isso que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala. Então, tem consequências diretas. Nos afastar de Deus, nos afastar da igreja, nos afastar da comunidade, tem consequências sim diretas. Diretamente a Bíblia fala que nosso coração se torna perverso e incrédulo. E obviamente estamos longe de Deus. Nosso primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia. E olha, nós estaremos recebendo daqui a pouco o pão e o cálice. Mas aí está o sentido comunitário. Faz um mês atrás preguei sobre isso e hoje de novo preciso relembrar. A igreja de Cristo é uma só. Não existem várias igrejas de Cristo. É um só Cristo que morreu e ressuscitou. E Cristo não está dividido. Quando participamos do pão, claramente nós estamos afirmando, através desse momento, que o pão é um só. Só que ele está dividido, obviamente, não foi dividido para ser distribuído para cada um, mas ele era um só pão. Do mesmo modo o cálice. O cálice está agora distribuído, mas o ponto é que tudo provém do mesmo suco, um suco de uva. E essa é a ideia central, principal da ceia do Senhor. Cada vez que participamos, lembrar que somos parte de uma comunidade, um corpo de Cristo e que precisamos de tudo. Não tem como nos afastar de Deus, não tem como nos afastar do irmão e achar que ainda estou mantendo uma boa fé com meu Deus. Não tem. Se por acaso isso tenha acontecido, é tempo de pedir perdão, porque está indo em contra da Bíblia. Cada vez que participamos da ceia, claramente lembramos: preciso do outro irmão, como meu irmão precisa de mim. Preciso do outro irmão do mesmo modo que ele precisa de mim. Por isso que é necessário sempre participar da igreja. Uma fé individualista, por mais discurso, por mais argumento que eu tenha neste momento, por mais desculpa que tenha, nos leva a um coração frio, longe de Deus. Gostaria neste momento, já nos preparar para a ceia, neste momento, cada um orar brevemente, nos preparando para a ceia do Senhor. Se por acaso você tem que pedir perdão a Deus, peça por ter vivido uma fé individualista.
Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, perdão, Pai, por viver uma fé falsa, individualista, egoísta. Perdão, Senhor, por viver uma fé tão mentirosa, que começa sobretudo a mentir o Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque temos esquecido que Deus chamou a todos nós. Não foi casualidade, não foi por acaso. É porque Deus tem um plano, uma promessa tremenda em nossa vida. E essa promessa, Deus, ela se realizará em cada um de nós, mas também em conjunto, em grupo, como corpo em Cristo. Diante, Pai, da ceia do Senhor, diante de Ti, Pai, pedimos perdão por erros cometidos, por pecados cometidos. E te agradecemos, Senhor, porque esse Jesus maravilhoso, esse Cristo Salvador, morreu, ressuscitou por todos nós, por meu irmão, minha irmã que está ao meu lado, e também por mim. Do mesmo modo que minha irmã, meu irmão precisa de Jesus, eu também preciso. E todos nós precisamos desse Jesus maravilhoso. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, o Gustavo, Altieres, o Pedro, por favor, vem aqui. E eu vou pedir também que Osni, por favor, nos ajude, Osni, na distribuição dos elementos. En este texto bíblico que está en Lucas, vamos a leer juntos Jesús cuando realizó la cena del Señor. En cuanto comía, Jesús tomó el pan, dio gracias, partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Enseguida tomó cáliz, dio gracias y ofreció a los discípulos, diciendo: beban de él todos vocês. Isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão. É isso que significa. De muitos, não de alguns privilegiados, não de alguns individualistas, não. É para muitos. Em nossa igreja nós temos costume também, daqui a pouquinho estaremos distribuindo os elementos, e temos costume de entregar também às crianças. Perceba que não é só por distribuir isso, tem uma grande responsabilidade, sobretudo para o pai, os pais. Não é só por dar, do mesmo modo que nós os adultos também temos a responsabilidade. Então não é só que a criança tem que pegar, porque se não pega ela vai gritar, vai chorar. Não, não é por isso. Se fosse por aí, já perdeu o sentido da ceia. Não é para que a criança fique quieta, então dá um pãozinho, dá afinal, é suco de uva, não. Se você está acreditando nisso, está errado. O sentido de participar da ceia, nossas crianças, é porque elas também são parte dessa aliança. A Bíblia claramente fala, vários textos bíblicos, que temos onde a bênção do Senhor, ela chega aos pais e ela abençoa aos nossos filhos. Não quer dizer que os filhos se salvam. Filho de crente é crentinho. Não. Mas esse é o ponto. Então, o ponto principal é isso. Antes de participar, daqui a pouco estaremos recebendo, as crianças eu vou pedir que fiquem com seus pais, por favor. Então, se por acaso você está longe de seu pai, de sua mãe, ou de sua avó, neste caso, fique perto dela. Porque é necessário que fique perto de seu pai, de sua mãe, do seu avô. Criança. O que mais? Segundo, vocês pais que estão agora ao seu lado, de seus pais, de seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, fale neste momento o que significa a ceia do Senhor. Fale. Precisa falar para você. Porque você, como adulto, como responsável, precisa lhe explicar a fé. Não é o pastor. O pastor pode ajudar, sim. O pastor ajuda, os presbíteros ajudam, claro que sim. Mas o pai, a mãe, os responsáveis, os adultos, são os que explicam a fé. Não somente no domingo, durante toda a semana. Então vamos lá.
Vamos estar participando dos elementos, sabendo que Deus tem essa promessa, o qual já fala no texto. Quando participamos tanto do pão e do cálice, estamos lembrando da aliança que Deus fez, Jesus fez, derramando sua vida por cada um de nós. Então, estaremos recebendo neste momento. Irmão, irmã que por acaso o recebeu, pode nos informar.
ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Deus por esse momento de comunhão, primeiramente contigo, ó Deus, que foi teu Filho que instituiu a ceia, ó Deus, colocando o pão como o corpo dele e o suco de uva, ó Deus, o vinho, como sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós louvamos, ó Deus, por tão grande amor para conosco, por esse sacrifício do teu Filho, o qual nos dá a salvação tão somente através deste sacrifício, esse grande amor que o Senhor demonstrou por nós. Por isso te somos gratos e te agradecemos neste momento que lembramos desse tão grande sacrifício em favor de nós. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Fiquemos de pé. Juntos oremos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a paz, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Podemos sentar. Nossos avisos, que o grupo de vida, lembrar sempre que temos nossos grupos de vida a 3 dias diferentes no mesmo horário. Então participemos. Os grupos de vida sempre cada semana nos ensina, nos desafia a como praticar nossa fé. E o próximo domingo temos também a oportunidade de trazer nossa oferta de amor. Próximo domingo, aí temos algumas sugestões de algumas coisas que como podemos participar, mas é para você poder trazer também outros produtos. Deus nos abençoe muito, irmão. Podemos ficar de pé agora sim, nos dar um forte abraço e a paz de Cristo para todos nós. Temos aí cafezinho, temos água para beber. Deus nos abençoe. Continue abençoando.